Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre biociclos. Além disso, vamos abordar um pouco sobre os biomas do mundo e biomas do Brasil. Nós já falamos de vários conteúdos importantes na área de ecologia, nós já falamos de cadeias alimentares, cadeias tróficas, já falamos de teias tróficas, né, as pirâmides de massa e de energia. Já falamos sobre a biodiversidade dessas cadeias tróficas, falamos sobre as sucessões ecológicas, né? Que nós temos a sucessão primária, a sucessão secundária. A sucessão primária já é apenas em um local estéril, a sucessão secundária em um local que já foi é, povoado antes, certo? Nós falamos também que nós temos os tipos de comunidades, as comunidades pioneiras, os tipos de plantas pioneiras, comunidades intermediárias, né? Falamos das comunidades clímax também, certo? Essas três comunidades principais. Falamos de ecótono, né? Que é a zona de transição. Falamos das relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, né? As harmônicas como o mutualismo, o comercialismo, ou protocooperação, é, entre outras, né? E são muito relevantes, a floresia, o inquilinismo em certa parte, e, entre outros, né? E nós temos as relações ecológicas desarmônicas, nós temos o amensalismo, né? Quando causa o prejuízo a outra, mas sem vantagem para a própria, né? Sem vantagem própria, caso da bio, 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 biofarese, biossíntese. Nós falamos também, caso também das bactérias, né? Das algas vermelhas, da maré, né? Vermelha. Nós falamos também de competição, canibalismo, competição intraespecífica e interespecífica com o gráfico de Gauss, né? A relação de predação também, predação, presa e predador, faz um ciclo, aumenta a presa, diminui o predador, diminui a presa, aumenta o predador. O de Gauss, da competição. E, enfim, ao parasitismo, né, nos animais e o ectoparasita, o endoparasita e nas plantas, que é holoparasitas ou hemiparasitas, né? Falamos da erva de passarinhos, enfim. Aí nós chegamos agora nos biociclos, né? Partimos assim da biosfera, depois que é um conjunto de comunidades, as comunidades, conjunto de populações conjunto de populações, que é as comunidades, são as comunidades e populações, indivíduos formados por sistemas, esses sistemas formados de órgãos, esses órgãos formados de células, e aí a gente chega, nós estamos ainda no macro, né? Então, chegamos aqui ao nosso assunto dessa aula, que é biociclos. Os biociclos, como o nome já diz, são ciclos biológicos, né? Nós falamos biosfera, biociclo, então são ciclos biológicos em três esferas, né? Portanto, que tem três grandes biociclos: o terrestre, o marinho e o aquático, né? O terrestre é chamado de epinociclo, o marinho, talassociclo, e o de águas doces, né? O do ciclo é o liminociclo, ok? Os liminociclos compreendem a pouca parte, né, da biodiversidade. O epinociclo tem mais biodiversidade, apesar do talassociclo ser maior, né, desses três biociclos.
ok? Então, nós temos aqui a proporção para cada um dos biociclos. Os talassociclos de águas marinhas apresenta aí, compõe 1/4, né, do total dos biociclos. Epinociclos, que é o terrestre, é o 3/4, onde tem maior biodiversidade. Muitos dizem que é por causa das barreiras físicas, né, as barreiras geográficas, diferentemente do talassociclo, que não tem essas barreiras geográficas. Por exemplo, são as águas de lastro dos navios, né, que acabam disseminando e homogeneizando os tipos de espécies que tem ali no mar. Ou também pode ser pelo fato das zonas abissal, que não tem zonas fóticas e afóticas, né, que não tem luminosidade, e isso impede ao aumento da biodiversidade. E o liminociclo, né, que é as águas doces, tem uma baixa biodiversidade também. Divisão do talassociclo. O talassociclo pode ser dividido em 3 partes, né? Podemos falar assim, em relação, tem 3 tipos de classificações, né? A classificação em relação à presença ou não de luz. Então, nós temos uma zona aí que tem a presença de luz, que é a zona mais superficial ali do mar, que é chamada de zona eufótica, né? Até 200 metros. E a zona afótica, que não há presença de luz, de 200 metros até 10.000 metros não há presença de luz, certo? Nós temos outra classificação, que é a classificação no que tange a presença, né, de água. Nós temos nós temos 4 divisões, 4 não, 5 divisões, né, da zona mais superficial até a área mais profunda desse mar. Então, na área mais profunda, nós temos a zona abisopelágica, né? Então, todos os finais aí, o sufixo vai ser pelágica. Pelágica significa de água nadante, algo desse tipo. Então, todos vão ter o final pelágica. Então, na abisopelágica, né? Abisopelágica é o mais profundo, que vai de 4.000 metros a 10.000 metros. Entre 4.000 metros e 1.000 metros, nós temos a zona bate-pelágica, abisopelágica, bate-pelágica. Entre 1.000 e 200 metros, nós temos a zona mesopelágica. E entre 2.000 e para cima, né, nós temos a zona neurítica ou oceânica epipelágica, certo? Então, nós vamos ter, e a superficial, nós temos a zona pelágica. Então, nós temos a zona pelágica, epipelágica, mesopelágica, bate-pelágica e abisopelágica, ok? Nós podemos PEMBAR. É um acrônico, mas talvez funcione. Uma outra classificação que diz respeito ao substrato, né? Mas o substrato é a zona mais interna, né? Até a zona mais superficial, que é a adal, que é a mais profunda, a abissal, mais para cima um pouco, né? Mais superior um pouco, a zona batial, né? A zona sublitoral e a zona litoral, né? E supralitoral. Supralitoral, litoral, sublitoral, batial, abissal e adal. São essas 5, 6 diferenças aí em relação ao substrato, né? E da zona adal até a sublitoral, nós temos a zona bêntica, né? Chamada de zona bêntica. Então, nós temos essas 3 classificações. Quanto à luz, quanto à água pelágica, né? Pemba, que é pelágica, epipelágica, mesopelágica, bate-pelágica e abisopelágica. E nós temos zona supralitoral, litoral, sublitoral, abacial, abissal e adal. Nós temos também as classificações do liminociclo,
das águas doces, né? Do ciclo das águas doces, que são divididos em águas lênticas e lóticas. A água lêntica, como o nome já diz, lento, né? As águas são calmas, são mais calmas, diferentemente do lótico, que as águas são mais movimentadas. Exemplo de rios e cachoeiras. O lêntico, a gente encontra mais plâncton, né? Os plânctons são nadantes microscópicos com microalgas, fitoplâncton, zooplâncton, a gente encontra mais nessa zona lente. E na zona lótica, a gente encontra mais os néctons, né? Os animais nectônicos, ou os animais bentônicos, mais especialmente os nectônicos, ok? Então, nós temos aqui, como eu já havia dito, no epinociclo a diversidade é maior devido às barreiras geográficas, possivelmente menos diversidade em relação ao circo marinho. Explicações. Uma das explicações é a falta de barreiras geográficas gera a homogeneização das espécies dentro da água de lastro. E a B é a taxa de fotossíntese, já que a zona fótica tem muito nutriente e a fótica é muito nutriente pouca, e não tem luz, a zona fótica tem pouco nutriente e tem luz. Exemplo, é o pulmão do mundo, é no mar, mas a zona costeira, por causa da zona fótica. Nós temos também a divisão em relação aos tipos de locomoção ou não desses animais nessas zonas, nesses biociclos. Então, nós vamos ter os plânctons, são microscópicos, nadantes, né, divididos em fitoplânctons, produtores de cadeia alimentar aquática ou zooplânctons, como crio, larvas dos invertebrados marinhos. Nós temos também os bentos, que geralmente eles ficam mais presos ali num substrato, eles não se locomovem tanto. Exemplo do linguado, né? O linguado, ele fica ali, ele tem os dois olhos voltados para um lado só, e eles ficam ali se rastejando pelo bentos. Temos também os corais de esponjas, né? As estrelas do mar também se locomovem no bento, então eles ficam mais presos nessa zona aí. Os néctons, eles são os mais nadantes ou mais locomoventes, eles são macroscópicos, diferentes dos plânctons, né? E são livres nadantes. Por exemplo, são os cefalópodes, né? São os polvos, as, as arraias, enfim, os tubarões, golfinhos, peixes no geral, certo? Os biomas. Vamos falar agora dos biomas do mundo. Então, nós temos 5 biomas, 5 grandes biomas, vamos abordar aqui. O primeiro deles é a tundra, né? O mais básico de todos, o mais estéril, né? Menos fértil de todos. Vamos falar da taiga, floresta de coníferas, o boreal, onde já tem os pinheiros, tal, alguns ursos, a gente lembra muito do Parque de Yellowstone. Nós temos também a floresta temperada decídua, né? Que é muito bonita, temperada, o nome já diz, já que ela tem todas aquelas cores, né? Cores quentes, né? Do laranja, avermelhado, um verde, né? São essa mistura de cores. E nós temos também os campos, né? Dependendo da posição do mundo em que você está, ele se modifica. Nós temos savanas, estepes, pradarias, cerrados, pampas, todos são a mesma coisa, são cerrados. Também temos os desertos, né, que são biomas que estão aí, se encontram em um clima extremamente árido e o solo arenoso, extremamente arenoso e poucas espécies de plantas. Ok? Mas vamos falar primeiramente aqui da tundra. A tundra, ela significa terra estéril, né? Sem árvores, áreas de alta latitude, né? Geralmente as tundras se encontram ali nas zonas mais altas, né? Nas latitudes mais altas, na Antártida, mais próxima da Antártida,
no sul do Canadá, enfim, a vegetação é extremamente pobre, muito pobre. Ela dura de 2 a 3 meses no ano para crescer por causa do degelo, né? O gelo, aí o degelo, ao degelo, aí tem a escuridão, o gelo, e depois ocorre o degelo, o, e reinicia todo o ciclo, né? É lá nesses locais que a gente encontra as renas, o Papai Noel, os alces, os lemmings. Depois eles migram para outras áreas, né? Quando ocorre o congelamento dessas áreas, né? E com o degelo eles ficam aí, depois que fica muito frio, eles migram para outras áreas. O próximo bioma que nós vamos falar aqui é o taiga. A taiga, floresta taiga ou floresta boreal ou floresta das coníferas, de coníferas, são as florestas que apresentam basicamente pinheiros, né? Muitos pinheiros. Uma das características dessa zona, já que é muito fria, é a questão da seca fisiológica, já que a água fica congelada em muitos momentos, né? Em muitos períodos. E as folhas, raízes são adaptadas para isso. As folhas são pequenas para evitar, né, uma menor superfície de contato, assim, evitar a perda de água. As raízes são profundas para alcançar determinadas quantidades de águas não congeladas, né? Formato de cone é a floresta de coníferas, vegetação de pinheiros e árvores perennifólias, ok? Outro tipo de floresta, de bioma, né? As florestas temperadas, lindíssimas. As florestas temperadas, decíduas, é onde a gente vai ter as estações do ano extremamente delimitadas, né? Temos a primavera, o verão, o inverno, o outono, o equinócio, equinócio, equinócio de inverno, equinócio de verão, equinócio de primavera, equinócio de outono, algo assim do tipo. E nós temos os nozes, os esquilos, enfim, nós temos os campos também, né? Predomínio de gramíneas, alto crescimento e alta biodiversidade. Na África se chama savana, nos Estados Unidos pradarias, na Rússia estepes. E aqui nós temos dois tipos, né, que são os cerrados e os pampas, as duas variações aqui no Brasil. Nós temos também o deserto, né? Como eu havia dito, são áreas bastante com clima árido, baixa umidade e pouca vegetação. A vegetação escassa e quando há é bem rasteira e herbácea. Nós temos também os biomas brasileiros, né? Os biomas brasileiros, o primeiro que nós vamos falar é muito interessante, inclusive tem um documentário muito interessante, filme documentário, que é Sertão Velho, e fala sobre a importância do bioma do Cerrado, que está iminente ameaça, né, pelo seu desmatamento, sua queimada de sua vegetação. Então é interessante saber como se dá o cerrado. O cerrado, ele tem apenas um terço da biomassa aérea, né? A parte mais substancial das árvores, das plantas serraceias se encontram subterrâneas, né? Na área subterrânea, suas raízes são profundas para achar as águas ali nos aquíferos, as águas subterrâneas. Então, nós temos algumas características inerentes, né, ao cerrado, como o principal, ela é principal no centro-oeste, né, segundo maior bioma, tirando a floresta amazônica. Grande hotspot por estar ameaçado pelo o agrobusiness e a floresta subterrânea, né? Falam que é uma floresta invertida. As raízes profundas
são axiais ou pivotantes, né? Estava tentando lembrar essas raízes primárias, secundárias, adventícias, axiais ou pivotantes, né? Chegam ao lençol freático, ali onde tem as águas subterrâneas, e conseguem obter a água a partir disso, né? Resistência ao fogo, né? E a fogo. Os caules são espessos, gemas laterais, raízes, formato tortuoso por condições do solo, né? Ou pelo fato da vegetação, mas por que essa vegetação é torta? Por três motivos. Vegetação tortuosa é chamada de escleromorfismo, porque tem poucos nutrientes, chamado oligotrófico, e porque apresenta alguns metais pesados, que são os aluminotóxicos, certo? Então, se alguém te perguntar por que a vegetação do cerrado é tortuosa, você vai falar que é por causa de alguns componentes presentes no solo, que são a falta de alguns nutrientes, falta de nutrientes e metais tóxicos também no solo. Por isso são tortuosos. Aqui nós temos aqui só a representação, né? Um desmatamento de um cerrado, você pode ver que a raiz é maior do que a árvore, né? Subterrânea, essa parte subaérea. É a floresta de ponta-cabeça, é chamada floresta de ponta-cabeça. A raiz é profunda, busca água embaixo na seca, se mantém pelo permeável, permitindo a recarga do aquífero quando chove, né? Aquíferos do Cerrado abastecem principais bacias hidrográficas. Então, ela absorve, mas também ajuda a abastecer por monocultura ou mecânica destruído. Aí nós temos uma charge, né, na substituição dessas plantas subterrâneas, né, com raízes axiais pivotantes a subterrâneas, por plantas de raízes rasas, ou raízes pequenas. Outro tipo de bioma que nós temos é a floresta tropical pluvial. A floresta tropical pluvial, TP, né, são as florestas amazônica e a Mata Atlântica. Elas são características pela temperatura alta, pluvial, muita chuva, densidade alta, longitudinal, né, e latitudinal. Floresta amazônica, ela tem sua diversidade longitudinalmente e a Mata Atlântica tem sua diversidade latitudinalmente, que é a, a que está dentro da regra, né? As plantas são perennifoliadas, ou seja, não perdem as folhas, como na tundra, na taiga, tá? Ou florestas temperadas, principalmente. Não perdem, né? Perennifoliadas, latifoliadas, ou seja, folhas grandes, late de grande, perennifoliadas permanentes, né? Ao contrário, perene não é efêmero, perene é sinônimo de permanente, né? Perennifoliados, latifoliados grandes, higrófilas depende de muita umidade, endemismo, são específicas de um lugar, estratificação vertical, então a diferença de tamanho delas verticalmente é acentuada, né? Tem arbóreas, herbáreas, florestas epífitas. Nós temos também o dossel, formado por aquelas árvores, o topo daquelas árvores, grandes árvores. Os biomas, nós temos também o manguezal, que em muitos casos é chamado como ecossistema, mas que muitos também tratam como o próprio bioma, pois tem características específicas. Ele é tido também como um ecótono, uma área de transição entre a água doce e a água salgada, liminofociclo e água salgada, que é o talassociclo, né? No epinociclo. E as características são as principais, as raízes aéreas, né? As raízes escoras, né? Tem as escoras,
os pneumatófilos, aí tem as lenticelas e tal. Ele é um importante berçário, né, de várias espécies, como os caranguejos, né, adaptação vegetais em relação das raízes também, adaptação dos vegetais em relação às raízes. Por último, nós temos a restinga, que é apresentada por uma vegetação específica assim, de costas, planície costeira, com solos arenosos, né, e as plantas com o formato de moitas, né, área costeira mesmo. Nós temos, por fim, a caatinga. A caatinga que apresentam folhas xerófilas, né? Que são folhas que se adaptam bem às zonas quentes, áridas. São folhas com espinhos, né? Para evitar a perda de água, fotossíntese de tipo CAM, né? Exemplos mais evidentes de plantas da caatinga são os cactos. Então, nós temos as plantas fazendo fotossíntese do tipo CAM, ou seja, elas abrem seus estômagos à noite. O gás, o dióxido de carbono é fixado na forma de oxalacetato e ácido málico, e durante o dia, o ácido málico fornece dióxido de carbono ao ciclo de Calvin, exemplo, as cactáceas e abacaxi, certo? Então, nós temos aí os estômagos abrindo à noite e fixando dióxido de carbono na forma de oxalacetato e ácido málico. E durante o dia, o ácido málico fornece dióxido de carbono ao ciclo de Calvin. A respiração celular é pela manhã ou não? Então, nós temos também o Pantanal. Já esqueci do Pantanal. O Pantanal é uma área muito alagada, que tem cheias, bem evidente para as duas estações, cheias e secas. Cheias, tem até as festas, né? Piracema, né? Dos peixes, enfim. E os animais, quando seca, ele tem as secas, eles fazem as festas, né? A festa dos animais terrestres. E é isso. As matas das araucárias também, mais específicas ali no sul, né? São domínios vegetativos, né? Domínios, domínios. As matas dos cocais são zonas de transição entre Caatinga e Amazônia, mais evidenciada ali na área de Ceará, tanto que a bandeira de Ceará é uma das plantas representativas do estado do Ceará, são uma embaúba, que é um tipo de embaúba, acho que é embaúba, que é um tipo de palmácea, né? É um tipo de palmeira dessas matas de cocais. E a gente já falou sobre hotspot, então é importante saber um pouco da definição de hotspot. Hotspot é uma área onde há muita biodiversidade, inclusive de espécies endêmicas, que tenha perdido muito sua vegetação original. Em outras palavras, é uma região que necessita de urgência para a prática de conservação. No Brasil, existem dois biomas que podem ser considerados hotspots: a Mata Atlântica e o Cerrado, né? Tem grande biodiversidade e está sendo muito massacrado. Como não tinha cerrado na opção na questão, então a resposta é Mata Atlântica. Exemplos de hotspot. Então vamos para as questões. Primeira questão: a biomassa aquática pode ser dividida em três grupos: organismos que nadam ativamente, organismos flutuadores ou que se deslocam passivamente na água, organismos do fundo que podem ser fixos ou rastejantes. Os grupos 1, 2 e 3 são denominados respectivamente. Grupo 1, né? Organismos que nadam ativamente. São néctons, né? Néctons são, vamos de nadar, nadam ativamente. Organismos flutuadores ou que se deslocam passivamente na água, se deslocam ainda, então são plânctons, né? E bentos são aqueles que são fixos ou se rastejam. Então, uma resposta para essa questão, a letra E, nécton, plâncton e bentos. Próxima questão. Leia as afirmações seguintes.
Ambiente aquático continental, com densidade baixa de plâncton, grande parte das cadeias alimentares é sustentada pela presença de matéria orgânica proveniente do ambiente terrestre. Ambiente terrestre, baixa concentração de plâncton. Ambiente aquático continental, com densidade elevada de plâncton, certo? Elevada quantidade de plâncton, que tem muito plâncton. Grande parte das casas é sustentada pela produção primária de fitoplâncton. Escolha a alternativa fitoplâncton. A alternativa certa é a letra A, porque a primeira caracteriza um ambiente em que tem pouco plâncton, onde há pouco plâncton, onde o ambiente é lôntico, as águas são mais movimentadas, ou seja, rio, pois as correntezas existentes nesses ambientes não permitem por muito tempo o estabelecimento de populações plantônicas. E o né, é o rio, não, o lago, né, pode ter muito plâncton. Lago, pois a água parada permite às comunidades planctônicas se estabelecerem aí e aí permanecerem, certo? Então, letra A. Próxima questões. Próxima questão. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó. São formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do processo de uso e a ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizados nas últimas décadas, esse bioma constitui-se também naqueles que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil. Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, o texto refere-se ao falou de várzea mata firme, nós estamos falando do bioma Amazônia. Próxima questão. A análise de esporos de samambaias, né? São ali os tipos de gametas, né, das samambaias e de pólen, né? Fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma amostra de camadas contínuas e de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes da superfície. Então, nós temos aqui uma representação, né? As camadas mais antigas, que são apresentam muitos poros de samambaias e pólen de cipós e epífitas, né? Que são aquelas que absorvem, né? Plantas meio que parasitas. Nós temos ali intermediário entre as camadas antigas e recentes o predomínio de pólen de gramíneas, as quais e quase nenhum pólen de epífitas. Nas camadas mais recentes, nós temos a abundância de pólen de cactos. Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado sucessivamente por, primeiro, camadas mais antigas. Muitos esporos samambaias e pólen de cipós e epífitas. Nós temos aí floresta úmida, né? Predomínio do pólen de gramíneas, campos cerrados, e quase nenhum pólen de epífitas. E abundância de pólen de cactos, caatinga. Resposta letra A, floresta úmida, campos cerrados e caatinga. Próxima questão. Em um estudo foram avaliadas 4 amostras encontradas em diferentes locais, representados na figura abaixo. E nessa figura nós temos o ambiente terrestre, na zona mais, né, geológica, né? A plataforma continental, onde a água já começa a embeber essa plataforma, essa parte terrestre, o declive continental, né? E a plataforma abissal. A amostra A diz que na colheita, né, há foraminígeos, algas e dinoflagelados. São protozoários. Amostra B. Há pólen e não existem seres marinhos.
Amostra C, a grande concentração de plâncton. Amostra D, a grande concentração de bentos. Assinala a alternativa que associa corretamente o local de coleta com características de amostra. A amostra A contém seres típicos da plataforma abissal, onde há menor concentração de sal e não há luz solar. Concentração de sal menor? Não sei. Amostra B. Foi encontrado em plataforma abissal, sendo que eventos teriam levado pólen até essa área onde não há seres vivos. Não. A amostra C foi retirada da plataforma continental, já que contém seres que se movimentam ativamente e vivem entre ambientes terrestre e marinho. Não. A amostra D contém espécies encontradas no declive continental que se fixam no substrato dos ecossistemas aquáticos. Sim, a resposta é a letra D. Próxima questão. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. Então, nós temos aí o bioma de 1 a 4, e as características desse bioma, né? O tipo de vegetação predominante, o volume de chuvas e a zona climática. Então, escolha a alternativa que lista os biomas corretos na ordem em que aparecem nas linhas da tabela 1 a 4. Floresta amazônica, ambiente arbóreo moderado, ou chuvas moderado e grande, tropical, subtropical. Não acho. Mata Atlântica, sim, tem essas características. Segundo, herbáceo, moderado, temperado. Sim, não. Por aqui o cerrado é mais moderado, grande, moderado, não sei. Pampas, acho que tá mais pro Pampas. Terceiro, arbóreo, grande, equatorial, tropical. Parece na Amazônia, é o grande volume lá é moderado ou grande, então é Mata Atlântica, que é a floresta amazônica. E o quarto é arbusto, arbustivo e herbáceo moderado, subtropical, tropical, que é o cerrado, né? Que eu fosse Caatinga, estava árido ali, de clima, e não está. Então, é o cerrado. Então, a resposta é a letra D. Mata Atlântica, Pampas, Floresta Amazônica e Cerrado. Então, essa é a nossa aula. Até a próxima e até mais.